O evangelho de hoje chama-nos a atenção sobre o seguimento de Jesus. Estamos nos movendo dentro do capítulo 16 de São Mateus. É o capítulo das chaves, é o capítulo do seguimento de Jesus, é o capítulo do cuidado da igreja naquilo que se diz sobre o que nós devemos fazer em referência a Jesus Cristo. Nesse capítulo 16 de Mateus, nada nos diz sobre acreditar em Jesus, mas sim seguir Jesus. Domingo passado, vocês que nos acompanham, o Evangelho iniciava-se o capítulo 16 com aquela grande pergunta de Jesus, uma espécie de enquete, de pesquisa sociológica. O que dizem as pessoas que eu sou? Porque naquele tempo de Jesus havia muitos que se consideravam Jesus, como hoje. Hoje está cheio de igreja, toda televisão que você liga tem um programa de igreja, todo mundo é da igreja, você passa perto das portas das igrejas, está escrito igreja, tudo é igreja, é uma confusão. A pergunta que temos que fazer é essa também: qual é a igreja de Jesus Cristo? E naquele tempo perguntou-se: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí os apóstolos que conviviam com as pessoas disseram: olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros que é João Batista, ou algum dos profetas. Mas Jesus não estava preocupado em saber o que as pessoas diziam sobre ele. Jesus queria saber o que os discípulos achavam quem era Jesus. O que os outros aí fora dizem sobre Jesus não nos interessa. Se as igrejas deles estão certas, estão erradas, isso é problema deles. Importa a nós. O que você acha quem é Jesus? Aí aparece Pedro, que toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus tece um grande elogio a Pedro, dizendo que não foi a sabedoria humana que havia revelado isto, mas sim o Espírito Santo que havia revelado quem era Jesus, porque quem revela quem é Jesus de fato não é a inteligência humana, é o Espírito Santo. É Ele que revela quem é Jesus. E aí Jesus, ao tecer esse comentário positivo sobre Pedro, Jesus dá a Pedro a autoridade das chaves. Pois bem, este é um detalhe do Evangelho. Hoje nós estamos na segunda parte do Evangelho. Depois daquele fato, Jesus junta os discípulos e vão para Jerusalém. No caminho, porque nós sabemos que o Evangelho de Mateus é uma catequese a respeito de Jesus e da sua igreja. O caminho de ir para Jerusalém significava que eles estavam fazendo uma catequese. Era a catequese do caminho. Essa é a primeira original catequese nossa, do caminho. Faz-se catequese caminhando ao encontro do Senhor. Jesus convida os apóstolos, os discípulos: vamos para Jerusalém. E nesse processo, nesse transcurso, até chegar em Jerusalém, Jesus foi falando para eles o que iria acontecer em Jerusalém. Eles não iriam a Jerusalém para rezar, nem para adorar, nada disso. Iam para Jerusalém para se cumprir as Escrituras. E este Messias iria morrer na cruz, iria sofrer o martírio da cruz. Nessa conversa toda, nessa catequese questionante,
de certa forma rude, bastante grossa, bastante difícil, porque mexeu com a estrutura da existência da vida humana. E qual é a estrutura da existência da vida humana? É o sofrimento. É o sofrimento. Ninguém aceita o sofrimento. Ninguém quer o sofrimento. Nós banimos o sofrimento da nossa vida. Mas a nossa vida é feita de sofrimento. Aí aparece de novo Pedro. Pedro, quando ouve Jesus falando sobre essas questões trágicas da existência, Pedro falou: Senhor, de jeito nenhum, não, Deus não permita uma coisa desta. Deus não permite, não permita o sofrimento de Jesus. Às vezes na nossa oração, nós também fazemos essa oração pueril, infantil, querendo afastar de nós o sofrimento. O nosso problema não é o sofrimento, é como eu me integro ao sofrimento. Este é o desafio da vida cristã. A maioria das pessoas não sabem conviver com o sofrimento. E o sofrimento é uma amargura, é um transtorno existencial na sua vida. Por isso que Pedro fala: Deus não permita tal coisa, Senhor, e que isso nunca te aconteça. Pedro achava que estava elogiando Jesus, tirando Jesus de um problema, livrando Jesus de uma situação. Na maioria das vezes, nossa oração é para nos livrar dos males e dos sofrimentos. Dificilmente, ao rezarmos, nós perguntamos: o que o meu sofrimento vai contribuir com o projeto de Deus? É tão comum a gente achar que Jesus, Ele arromba a nossa porta. É muito comum você achar pessoa dizendo: reze por mim, reze pelos meus filhos, reze pelos meus parentes. Irmão, não vai adiantar nada, é tempo perdido. Jesus não arromba a porta do coração de ninguém, irmãos. Jesus não violenta o coração de ninguém. E Jesus não entra de fora para dentro. Jesus só entra de dentro para fora. Quem não abrir o seu coração não vai receber a visita de Jesus. Por isso que muitas pessoas rezam como Pedro, sempre equivocados ao rezar. Peça a Jesus que a pessoa abra a sua porta para entrar. Jesus não violenta o coração de ninguém. Por isso que Pedro, ele não entendeu essa proposta de Jesus e disse: Senhor, que isso não permita, nem Deus permita, e que isso nunca vai lhe acontecer. E Pedro achava que estava fazendo uma oração, uma intervenção no projeto de Deus. Porque a maioria das nossas orações é uma oração que interfere diretamente no projeto de Deus. E eu não posso interferir no projeto de Deus, ou você pode? É por isso, irmão, que as nossas orações, na maioria das vezes e delas, são todas orações inúteis, como a de Pedro. Porque a oração de Pedro, o pedido de Pedro, não foi um pedido que se adequou ao projeto de Jesus Cristo. Jesus tinha que cumprir a sua missão. Jesus tinha que cumprir a sua tarefa.
Não são tantas as vezes que ao rezarmos nós falamos, ou nós rezamos para Deus, ou rezamos para que as pessoas nos ajudem, para que eu tenha força. Ora, se você se colocou nessa situação, você tem força. O problema nosso é ter coragem. Coragem para enfrentar os desafios da minha missão, da minha tarefa. E que venham os problemas sobre nós, dizia Santa Teresa d'Ávila. Diante disto, Jesus volta-se para Pedro. Para agradecê-lo? Para elogiá-lo? Não. Nem para agradecer, nem para elogiá-lo, nem para dizer uma palavra, talvez de consolo para Pedro. Jesus fala para ele: vai para trás, Satanás, vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Quando nós rezamos, a nossa oração é uma oração ligada à experiência de Deus, ou uma experiência humana? O que eu peço a Jesus está de acordo com o seu projeto ou de acordo com o meu projeto? Esse é o desafio da vida cristã, o desafio da oração. Observe que lá no comecinho Jesus elogia Pedro, e aqui Jesus chama Pedro de Satanás. Por quê? Lá elogia Pedro e aqui chama Pedro de Satanás, porque Pedro não estava se adequando ao projeto de Deus. E toda vez que eu não me adequo ao projeto de Deus, eu me torno Satanás. Qual é a função de Satanás? É dividir as coisas, colocando em dois planos, e eu querendo ajeitar o plano de Deus com o meu plano. Aí não vai dar certo, irmão. Você tem que adequar o seu plano ao projeto de Deus. Você olha o projeto de Deus e adequa a sua vida a esse projeto. Se esse projeto casar-se, vai dar certo. Se não casar, não vai dar certo. Por isso talvez que muitos casamentos também não dão certo, né? Porque você tem um projeto humano e Deus tem um projeto divino para o seu casamento. Aí você quer que o seu humano se torne divino, não vai se tornar. O projeto divino tem que se tornar humano, isso sim, mas o humano não pode se tornar divino. E às vezes nós misturamos as coisas. Pois bem, diante disso, Jesus acho que pensou assim: bom, agora qual é o problema real? O problema real é que esses discípulos, eles não dão a fim de nada com o projeto de Deus, não. Por isso que Jesus olha para os discípulos e diz para eles: olha, o negócio é o seguinte, uma linguagem bem brasileira. Se alguém quer me seguir, vocês querem me seguir? Pois bem, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. 3 coisas: renuncie a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Aqui Jesus não fala que era preciso acreditar nele. Hoje tem tanta gente que acredita em Jesus Cristo. E que adianta acreditar em Jesus Cristo? Não vai adiantar nada, irmão. Não adianta acreditar em Jesus. Ou você tem que renunciar, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Essa é a proposta de Jesus Cristo. Jesus Cristo não está dizendo aqui que você tem que acreditar nele. E muita gente se engana, achando que acreditando em Jesus já está bom, está tudo certo. É muito comum você ouvir essas frasezinhas bonitinhas por aí: olha, Jesus te ama. E até coloca no carro: Jesus te ama. Você tem essa frase besta no seu carro? Se você tiver, tire essa frase idiota do seu carro. Isso revela a nossa ignorância diante do projeto de Deus. Porque qualquer pessoa cristã sabe que Deus e Jesus me ama. Então eu não preciso colocar isso no meu carro, em lugar nenhum. Jesus te ama. E daí? Saber que Jesus me ama, qual o problema? O que isso vai resultar como consequência? Nenhuma.
Nenhuma. Jesus não está propondo aqui aos discípulos se eles o amavam ou não amavam, não. Simplesmente, se você quiser me seguir, são 3 os caminhos: renuncie a si mesmo, e para seguir Jesus, eu tenho que aprender a renunciar. E tantas as coisas que eu não faço, porque eu não aprendi ainda a renúncia para o seguimento de Jesus. A segunda coisa é tomar a minha cruz, a minha. Você não tem que carregar cruz de filho, nem cruz de marido, nem cruz de ninguém. Tem gente que carrega os filhos nas costas a vida toda, e esses filhos não crescem porque os pais carregam a sua cruz. Existem famílias que carregam as cruzes do marido, do esposo, e achando que está fazendo alguma coisa, vai morrer, ainda vai para o inferno, irmão. Você tem que carregar a sua cruz, irmão. Alguém daqui está carregando a cruz de alguém diferente de você, tá? Esqueça, irmão, que você vai carregar a vida toda, vai morrer de velho e vai para o inferno quando morrer. Está no Evangelho: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, a sua, a minha, e siga Jesus. Aí você segue Jesus, e finalmente o Evangelho termina com uma grande mensagem, dizendo: olha, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? A gente pode ganhar tantas coisas, irmãos, e perder a nossa alma. Talvez devido eu ter levado as cruzes de tantas pessoas e abandonado a minha cruz. A minha cruz é que me dá a sensação da salvação. A salvação começa comigo, quando eu assumo a minha cruz. E eu assumo a minha cruz com alegria, com determinação. Eu assumo a minha cruz porque eu acredito nesse Senhor Jesus. Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua vida? Muitas vezes nós não fazemos nada, nem na comunidade, nem no mundo, porque nós estamos muito ocupados conosco mesmo, com as nossas coisas. E aí Jesus termina dizendo: porque o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai, com seus anjos, e retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. É a minha conduta que vai determinar a minha salvação. É a minha conduta que vai determinar o meu seguimento ao Senhor. Querido irmão, querida irmã, como que está o seu seguimento ao Senhor? Você coloca obstáculo ao seguimento de Jesus, como fizera Pedro? Ou você está livre, aberto, para seguir o Senhor com sua cruz e com todo o seu peso? Certamente este é o nosso grande desafio. Crê em Deus.